Boa noite, pessoal. Eu disse que a gente ia começar às 6h10, mas acho que a gente pode ir começando logo, porque a gente estava já conversando aqui nesse período que o pessoal está entrando, né? Boa noite, hoje vai ser o primeiro encontro, né, do Grupo Penumbra. Estou muito feliz por esse grupo, assim, é um projeto que eu estava querendo há muito tempo, ansioso para começar, né? Quem não conhece, tem uma página do Instagram, né? Minha página profissional de psicólogo, eu lancei dois projetos, né? Que é o Grupo Centelha e o Grupo Penumbra. E o Grupo Centelha começou há alguns meses atrás já, a gente está lá pela terceira conferência do Fundamentos de Psicologia Analítica do Jung, né? E aí o objetivo do Centelha é fazer uma leitura sobre os textos do Jung, levando em conta que são textos difíceis de serem lidos, né? Quem tiver entrado em contato com Jung, eu acho que é muito difícil você, mesmo que você tenha um tempo de leitura, você tenha leituras anteriores que possam contribuir, é muito difícil você poder afirmar que é uma leitura fácil, né? Você pode afirmar que seja uma leitura agradável, desagradável, chata, excitante, né? Assim, que ele deixa realmente animado. Essas coisas dá para você afirmar, né? Agora, que é fácil, eu acho que é um certo consenso que não é, né? Então, por isso que eu comecei o Grupo Centelha, né? Só que eu estava muito numa perspectiva de que estava muito encapsulado num ponto de vista muito luminoso, né? Quando eu estava pensando, por isso que são grupos irmãos, né? Eu lancei o Penumbra justamente para a gente discutir essas obras que falam desses aspectos mais obscuros do psiquismo com o uso direto desse material, né? Que seria justamente aquele tipo de material que trabalha com a fantasia, com o mito, com... Cristina, eu posso colocar depois no grupo, sim. Eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp do Grupo Centelha, né? Aqui no grupo do Penumbra. Né? Atualmente a gente está no Fundamentos, mas quando acabar o Fundamentos a gente vai partir para outro livro do Jung, né? A gente vai escolher, talvez seja a Psicologia do Inconsciente. A gente está muito numa... eu estou querendo revisitar os livros que eu já li, que são básicos, né? Básico no sentido que é basilar, não básico no sentido que é simples, né? Da obra do Jung, e aí quando estiver abrindo outra turma, coisa assim, eu aviso assim, no grupo do WhatsApp e no Instagram também. O grupo Penumbra, que é esse agora, né? Ele vai levar em conta esse ponto de vista de uma perspectiva que trabalhe essa questão da obscuridade, né? Até que eu escolhi penumbra no sentido de que é aquilo que está entre as sombras e a luz, né? A luz do dia, aqui nesse caso, nessa metáfora diurna e noturna. Então é por isso que eu escolhi esse horário, 18 horas, né? Aqui em Fortaleza o céu está entre o dia e entre a noite ainda, né? Nesse período de transição. Que, aliás, é um horário do dia que ele é muito querido pelos artistas também. Eu lembro do Da Vinci falar que tem um livrinho de escritos dele, né? Que ele falava que era o horário que os artistas deveriam estudar mais, porque é quando as coisas estão mais nítidas, né? É nesse horário entre o final da tarde e o começo da noite, né? E é isso, para começar esse grupo, eu pensei em trabalhar esse livro que eu estou querendo ler há muito tempo. E vários amigos meus, colegas, estão nessa também, né? Eu acho que junto com livros como Símbolos da Transformação, eles são um tipo de livro que a gente que é junguiano não consegue contornar, no sentido de serem essenciais, só que ao mesmo tempo eles são complexos no sentido de que eles demandam da gente, né? E aí eu pensei em articular um grupo de estudos justamente porque cria um compromisso aqui, né? Quem vem para o grupo tem um compromisso de refletir sobre esse livro, no mínimo, né? Se conseguir ler, ótimo, né? Se não conseguir, acontece, né? Também. Mas o objetivo é a gente discutir o que é que está sendo trabalhado aqui pelo Neumann nesse livro, né? É por isso que eu comecei o grupo, né? E aí, no grupo do WhatsApp, eu deixei, e no post também, tem o cronograma, né? O objetivo é a gente trabalhar capítulo por capítulo e discutindo eles nesses encontros, né? Esse primeiro encontro vai falar sobre o prefácio e a introdução do livro, né? O prefácio foi escrito pelo Jung, né? Pelo próprio Jung, que rasga elogios, né? Ao trabalho do Neumann. E a introdução é feita pelo próprio Neumann, que seria ele colocando
alguns pontos essenciais que são necessários para a gente começar a entrar nessa jornada desse livro, né? Como uma boa introdução, ela traz os pontos que são básicos para a gente poder compreender o texto posterior, né? E é isso. A dinâmica do grupo, eu sou uma pessoa que eu falo muito, mas eu deixo aberto para falarem à vontade também, né? Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, ler, fazer algum comentário aqui no chat, né? Que eu leio também junto. De qualquer ponto que vocês queiram trazer de dúvida, comentário, apontamento, podem levantar a mãozinha aqui. O meu estilo é muito falar minhas impressões, muitas vezes, né? Mas para evitar que fique talvez monótono em algum sentido, né? Eu gosto também que participem, né? E acho que jogar dúvidas ajuda muito a gente poder ter um aproveitamento melhor do texto, né? Também. É isso, gente. O livro. A Mas leitura, você faz uma leitura prévia ou a gente vai fazendo a leitura durante, se durante a durante apresentação? os encontros, não, é leitura prévia. Eu vou passar as páginas do. Até porque acho que não daria tempo direitinho de a gente aproveitar o texto se fosse a leitura conjunta e talvez o grupo se estendesse demais, né? É interessante, mas acho que por questões de tempo mesmo, de logística, fica a leitura prévia. Obrigado por lembrar, aliás, Cris, que destacar isso para colocar, vou colocar também no grupo do WhatsApp, relembrando. É a leitura prévia, no cronograma tem os capítulos, eu ainda vou mandar as páginas do PDF também, vou fazer uma tabela com as páginas que seriam do PDF para ler, as páginas dessa edição aqui, de 2022, né, da Cultrix, e tem uma edição mais antiga, que algumas pessoas têm, né, até mandaram no grupo, que também é da Cultrix, mas é anterior, né, as edições têm o mesmo conteúdo, assim, talvez seja só uma diferença, talvez não, tem uma diferença no quesito da revisão, né, essa edição passou por um outro processo de revisão, mas o conteúdo em si é o mesmo de ambas as edições, né? Algumas pessoas, tipo a Leila, tem outro idioma, né? Então, na verdade, não se preocupar, né? Tem versões em inglês também, mas essa eu estou usando como base no cronograma de 2022, mas vou ficar mandando também no grupo as páginas para a versão mais antiga. Quem costuma entrar em contato com esse livro, quando faz um estudo da obra do Jung, vai ouvir falar desse livro muito por causa do elogio que Jung faz a ele, né? Que é justamente o que vai virar o prefácio. O Jung vai destacar uma coisa muito interessante no prefácio, que é o Neumann vai pegar aqueles restos de pequenos começos, esboços de começos que o Jung fez durante a obra dele, e vai trabalhar em cima desses restos e construir um corpo teórico a partir disso, né? Que é as ideias dele sobre o Uruboro e sobre o que seria esse campo da psicologia matriarcal, que é o que ele vai destacar, né? Então, Jung é muito elogioso a esse trabalho, justamente porque ele vai partir dos pontos do Jung para trazer mais dados para poder falar desse processo articulado à ideia do desenvolvimento da personalidade, né? Ele vai falar aqui do desenvolvimento da personalidade tanto no sentido do que a gente entende como individuação, né, como processo de realização do si mesmo, quanto no processo de desenvolvimento da personalidade no sentido da desenvolvimentista mesmo, né? Que é essa questão do crescimento, do nascimento, crescimento, da relação com os pais, da inserção no mundo. E aí o que o Neumann vai fazer é integrar essa discussão ao material mitológico vasto que ele vai apresentar para mostrar que existe uma articulação entre filogênese e organogênese, né? Há uma articulação entre a história da espécie humana, a história da alma, se a gente for ver aqui a partir do ponto de vista do arquétipo, né? Essa história anímica, no sentido da gente como ser humano, né? Quanto na história individual, né? Então vai existir um paralelismo entre esses registros do que seria o desenvolvimento da história da humanidade e o desenvolvimento individual do homem, né? E aí a partir desse paralelismo que vai
ter como fio condutor do livro, né? Então, quando a gente estiver lendo esse livro, a gente tem que ter em mente sempre essa tese central, né? De que há uma articulação íntima, profunda entre as etapas de desenvolvimento da consciência num registro arquetípico do desenvolvimento da história da humanidade, mas também uma relação de desenvolvimento junto dessa, de um sentido individual, né? Da personalidade. Tanto da personalidade que passa por um processo de maturação psicológica e de relação de aprofundamento com essa base anímica que se dá na individuação, quanto da personalidade que está surgindo, né? Que é o que a gente entende como desenvolvimento, né? Essa perspectiva desenvolvimentista. Por isso que ela é uma obra que ela demanda da gente, né? Se a gente for ver também, porque ela acaba articulando muita coisa junto. Diga lá, Henrique. Ai, travou. Um comentário breve, na verdade, que eu achei bem interessante esse prefácio do Jung, como o Davi falou, é sempre mencionado, olha como essa obra é muito boa, o Jung elogiou bem, e eu acho curioso também esse comentário, né, do Jung apontar o aspecto visionário da obra dele, e sobre até mesmo apontar os próprios erros, eu acho um comentário quase, não necessariamente sórdido, mas mostra a crueldade de ser o primeiro a falar desses aspectos, colocar, agora tem aqueles que podem apontar aquilo que eu já deveria saber, mas é impossível saber porque eu fui o primeiro a falar. Então, acho que já coloca em um escopo muito especial a obra do Neumann, e me lembrou um comentário que a própria doutora Nise faz, agora não lembro se foi no Imagens do Inconsciente ou no Mundo das Imagens, quando ela compara a psicologia do Freud com a psicologia do Jung. Então, ela coloca muito a psicologia do Freud como uma psicologia patriarcal, uma psicologia que acaba sendo, de certa maneira, falocêntrica, de focar muito em um aspecto da psique masculina, né, entre aspas. E o Jung colocar o Neumann como aquele que ajuda a elaborar o aspecto matriarcal da psique, não só elaborar, mas colocar uma certa ênfase, que é o que o Jung coloca muito também, né, no Quarto Excluído, quando ele vai falar de sombra e do feminino, quando ele vai falar de alquimia. Eu acho que já fica uma boa promessa sobre essa obra que a gente vai ler no seu grupo, Davi. Exatamente com uma grande curiosidade. A Nise coloca o diferencial da psicologia junguiana é que ela é uma psicologia mais feminina, por assim dizer, uma psicologia que coloca em foco o matriarcal, o útero, essa revolução, e não só essa linearidade. Eu até comentei antes do Davi colocar a gravação. Quando o nome fala de evolução, me vem primeiro a ideia ocidental da linearidade, né? Quase que do iluminismo, né, de ordem, progresso, progressão só para frente. Enquanto o matriarcal é cíclico, né, o urobórico é sempre um eterno retorno. Ragnarok e tantas outras versões. Então, eu estou bem curioso para saber como ele vai elaborar essa imagem, como ele vai conseguir conciliar o linear de uma evolução com, ao mesmo tempo, o aspecto cíclico e espiralado de todas as evoluções. Porque atualmente nós não somos o mais evoluído, né? Todo ser que está aqui vivendo é tão evoluído quanto nós. Então, como que psiquicamente se coloca, é algo que eu estou bem curioso para ver se ele consegue, ou se ele ao menos tentou, né, trazer as hipóteses dele. Pode falar, Cris. Interessante ouvir você e o Henrique falando, porque quando o Neumann vai trazer os arquétipos, e ele fala dessa questão do arquétipo materno, eu não consigo perceber essa questão de como é que ele vai. Porque se é arquetípico, está presente em todas as culturas. E aí, quando o Henrique traz isso de uma forma de Ocidente, né, com o Oriente, eu fico tentando entender, de fato, como é que o Henrique está imaginando, fazendo esse traçado, né? E é interessante também, porque quando o Neumann começa a desenvolver a teoria dele, que ele vai para essa base arquetípica, para o desenvolvimento, porque ele tem uma ideia no início de que esse self, né, ou seja, que o indivíduo nasce desse self da mãe, né, ou seja, ele põe a mãe como uma figura central, ou seja, a mãe seria esse self. E depois, outros pós-junguianos vão desconstruindo um pouco, que é o que Fordham vai fazendo, né? Ou seja, a gente vem de um self
maior do que esse self da mãe. Eu acho que isso é interessante. E olhar também o momento em que o Fordham vai construindo toda a teoria dele, né? Porque o Fordham, em nenhum momento, ele trabalhou com crianças. Quando ele começa a desenvolver a teoria dele, num primeiro momento, o foco era de entender o desenvolvimento da psique, mas da psique infantil. E aí depois ele começa a partir para uma coisa mais abstrata, né? Porque ele não entrou em contato com as crianças, ele ficou isolado em Tel Aviv e tal. Inclusive, ele ficou isolado de Jung durante muito tempo, ele ficou isolado ali da academia, né? Por isso que ele foi tanto para essa parte abstrata, né? E arquetípica do desenvolvimento. E vale mencionar também que a obra dele ficou inacabada, né? Ele não conseguiu fechar a obra dele, né? Sim. Eu não cheguei a ler o Fordham especificamente, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha dessa questão da derivação do self materno no Neumann, porque quando eu leio, fica a impressão de que não é sobre a mãe, né, mas é sobre um aspecto materno inconsciente. Eu acho uma coisa interessante no... Você ia falar, Cris? Acho uma coisa Não, é que interessante está travando no... um pouquinho, eu estou tentando Ah, entender o que você está falando, para mim está travando. tranquilo. Quando ele fala sobre, por exemplo, lá na parte do capítulo 1, no Ouroboros, ele vai falar sobre um aspecto criativo no pai também, e sobre como o pai pode atuar como um aspecto materno em alguns mitos, né? E achei interessante essa articulação um pouco mais profunda e mais, assim, menos ligada de mãe e materno, porque uma coisa é o materno, uma coisa é a mãe pessoal, uma coisa é o feminino, uma coisa é a mulher, uma coisa é o masculino, uma coisa é o homem, e uma coisa é o papel do materno ligado ao inconsciente, mas também tem um papel do paterno, do masculino também, no desenvolvimento e surgimento da consciência, que é quando ele vai falar sobre algumas imagens que envolvem a geração pela ejaculação do pênis até, né, que ele vai trazer depois, lá na parte de Ouroboros, no capítulo 1, que a gente ainda vai ver mais para frente, né. Eu acho interessante como essas coisas estão articuladas, mas como elas também estão desarticuladas ao mesmo tempo, né. E a gente faz um trabalho de articulação em muitos pontos, mas eles não são tão, não parece tão ligado assim, né, o trabalho do Neumann. Mas fica um vício comum. E eu gosto do Neumann, assim, eu simpatizo com o Neumann por conta disso, né? Ele já joga na introdução uma nota falando, gente, masculino é diferente de homem, feminino é diferente de mulher, coisa que, apesar do Jung trabalhar com esse ponto, ele não utiliza muito essa pontuação nos textos, que eu acho interessante o Neumann utilizar, né? Porque o Jung já coloca como dado, né? Essa questão de que não está ligado. Mas o Neumann já chega na introdução fazendo essa articulação bem direta, né? Acho interessante, por isso que eu simpatizo com a figura dele também. Mas é interessante como ele vai falar, justamente como você disse, dessa obra inacabada, né? Ele vai falar no final da introdução, até acho que numa nota, sobre a questão de que, seguido a essa discussão da história das origens da consciência, a gente tem o da psicologia do feminino, né? Que está nesse livro aqui, de ensaios dele, que está publicado pela Paulus, né? O Medo do Feminino, né? Que e outros ensaios sobre a psicologia feminina, principalmente o primeiro capítulo dele, que vai ser sobre os estágios psicológicos do desenvolvimento psicológico da mulher. E aí ele vai trazer o ponto de vista da psicologia do feminino, né? Em seguida, aí ele vai falar da mitologia da infância, que é o livro A Criança, né? Que está publicado pela Cultrix. Imagino eu que ela vai republicar em algum momento, né? Já que ela republicou a História das Origens e também A Grande Mãe, foi republicado, né? E tem alguns ensaios dele sobre a psicologia do homem criativo, que ele ele vai apresentar muito sobre esse tema, até no Erano, se eu não me engano. Ele vai passar muito tempo articulando as ideias dele sobre a criatividade. A gente tem uns livros de ensaio deles, mas a gente não tem traduzido aqui no Brasil, né? Então é uma obra que e ele fala até no final de uma mitologia das neuroses, e eu não sei que livro é esse que ele está se referindo, aqui na nota, né?
se foi um livro que ele não conseguiu escrever ainda, em vida, né? Ele morreu de câncer, assim, não lembro que ano, mas que ele ia ter a proposta desse livro também mais para frente, né? De uma mitologia das neuroses. Ele está falando de uma história de desenvolvimento da consciência, mas também tem um ponto em quando o desenvolvimento é estancado. E aí, por isso que a gente estuda essa questão de um desenvolvimento da consciência, até com o que Henrique está falando, dessa ideia de uma evolução, né? Que pode ser questionada nesse sentido de uma linearidade, né? Mas que existe um certo padrão arquetípico de desenvolvimento que envolve uma separação do inconsciente, um cultivo da autonomia e uma reabsorção pelo inconsciente, né? Que é o que a gente entende como morte, que é o que acontece, né? E justamente nessa imagem circular, né? A gente sai dessa relação urubórica primordial de relação de identidade com o inconsciente, vive a nossa vida e retorna, né? Então, o que a gente vive são ciclos, no sentido até da nossa vida pessoal, né? Mas a gente entende esse padrão arquetípico de desenvolvimento justamente também para a gente chegar na clínica e entender quando é que aquilo estagna, né? Quando a gente consegue ver num caso que, olha, isso aqui é uma questão de um complexo materno tão intenso que esse desenvolvimento da consciência está estagnado. Ou então um problema aqui com uma função de relação que não está bem desenvolvida. E aí justamente partindo dessa ideia de uma observação dos mitos, né? Para mostrar que existe um certo progresso nessa conquista da autonomia que envolve essa separação do inconsciente, né? Eu acho que por isso que é interessante. Eu acho muito rico. Eu lembro a Von Franz falar no Significado Psicológico dos Motivos de Redenção, dos Contos de Fadas, né? Aquele título enorme. Que ela fala que para a gente entender o tratamento da psicose, é interessante a gente estudar os mitos que falam de redenção e cura, porque é justamente naquela condição do sujeito amaldiçoado que o mito da redenção vai mostrar uma indicação de como se dá a cura ali, né, no sentido simbólico, mas que pode ser transplantado para um sentido pessoal, que é justamente o ponto que eu ia comentar, destacar nessa questão da introdução do Neumann, né, ao livro. Eu acho que tem uma série de pontos na introdução que ele fala que são essenciais para a gente entender a proposta do livro dele daqui para frente, né? E um dos pontos essenciais que ele coloca é justamente essa relação entre o fator transpessoal e o fator pessoal, né? Que existe uma relação, um entrelaçamento intenso entre esses fatores. E que aí ele trabalha a ideia de partir do transpessoal, do arquetípico, né, da imagem mitológica, para poder falar sobre o que é o pessoal, né? Sobre o que é esse desenvolvimento individual do sujeito na vida, né? Eu acho interessante, aliás, acho um fato curioso, se eu não me engano, quando eu pesquisei tinha essa informação, né? O História das Origens da Consciência é escrito em 1949, publicado, né, em 1949. É o mesmo ano de publicação do Herói de Mil Faces, do Campbell, né? Posso estar enganado, eu pesquisei, às vezes eu não confio na minha memória, né? Da última vez que eu pesquisei era do mesmo ano. Mas eu acho interessante porque se você for ver, ele é bem similar, em determinado momento, à proposta do Campbell. E aí até fico me perguntando quanto eles trocaram ideias ou não, né? Com a informação que eu não tenho, não dei uma averiguada sobre isso. Não, né, Cris? A Cris falou que eles não tiveram esse contato, né? Ah, e eu acho interessante. Eles não tiveram contato porque o Neumann morre muito cedo, de uma forma muito precoce. E depois que ele se muda para Tel Aviv, ele não sai mais de Tel Aviv, né? Por conta da guerra, porque foi um período entre guerras, né? Do nazismo na Alemanha. Então ele ficou muito isolado. Então acho que é uma coisa bem do inconsciente coletivo mesmo, né? Essa troca. Pois é, né? Essa coisa curiosa que às vezes ideias muito similares surgem de forma espontânea junto, que existe algum clima mental ali naquele período que contribui para essa articulação de ideias, né, às vezes. Mas que se você for olhar a proposta do Herói de Mil Faces, é muito similar com essa ideia de um tipo de percurso de desenvolvimento que é padronizado e arquetípico,
que o Campbell vai estar costurando a todo momento com relatos individuais, né? Ele usa um material que ele recorre muitas vezes a sonhos, né? Você vai ter o Campbell falando sobre sonhos constantemente no livro, justamente partindo do ponto de vista do Jung, dessa ideia, né? Parece que ambos bebem dessa base junguiana e articulam trabalhos que são bem similares se a gente for ver, né? Só que o trabalho do Campbell é justamente sobre o mito do herói, né? O mito do herói vai comparecer aqui no, no trabalho do Neumann, né? Mas ele é central no trabalho do Campbell. Diga lá, Henrique. Eu acho bem interessante, né? Você coloca esse clima mental que aparece, porque a obra do Campbell, de certa forma, ofuscou essas outras produções que acabam não só por caminhar em percursos muito similares, mas também apresentar outras perspectivas. É algo que, por enquanto, a gente não tem acesso direto, mas eu li um pouco sobre a obra completa da Von Franz, que está sendo publicada lá fora. A Von Franz também tem a sua jornada do herói, apesar de não ser algo mencionado entre os estudos junguianos. Ela tem tanto uma jornada do herói como, não exatamente da heroína, porque o termo que ela usa é mais maiden do que heroine. Mas ela pega exatamente um pouco essa jornada que vai colocando, e ela coloca a jornada, de certa forma, do sumo bono, né? A melhor jornada possível que você pode fazer ao adentrar no inconsciente, e os vários desvios que isso pode acontecer. Então, ela coloca, a pessoa pode ir até o inconsciente e não retornar, né? Ela vai ao mundo das fadas e não retorna, ou retorna de mãos vazias, ou retorna com a princesa e com o tesouro. Esses vários caminhos, e isso foi me lembrando que o próprio nome coloca, né? Isso é a mesma ponta nesse livro que você não achou, Davi? Do que estagna, né? Do que impede a jornada. A gente tem um aspecto potencial, que já foi vivido por tantos outros humanos, mas o que é aquilo que impede? Ou quando não é exatamente o impedimento, é só o destino daquela pessoa não completar a jornada da melhor maneira possível, o que a gente pode fazer? Então, eu acho interessante também trazer a partir do seu grupo esse foco, né, de uma jornada ou várias jornadas que não são tão estudadas e que às vezes podem até mesmo, não necessariamente superar o Campbell, mas perceber lacunas que a jornada do herói não traz, mas que a jornada urobórica, por assim dizer, pode enriquecer na nossa compreensão. Acho que até comentando um pouco que a Cris perguntou da minha visão sobre o Ocidente, eu pego muito da crítica que o Jung faz ao próprio Ocidente no volume 11/5, né, quando ele vai falar da psicologia oriental, quando ele coloca que o Ocidente tenta muito viver essa forma extrovertida, né, de pegar tudo de fora e assimilar, sem necessariamente olhar suas próprias raízes. Então, eu fiquei com essa ressalva sobre o Neumann no começo desse livro, mas por isso. Quando ele coloca o aspecto ocidental um pouco mais em evidência, eu fico, tá, mas ele também está fazendo essa reflexão que o Jung faz do risco, né, da perspectiva progressista ocidental, e ou seja, também está trazendo os aspectos que o progresso oriental pode trazer, que não é sempre necessariamente um progresso, né? Às vezes é só um aprofundamento, mesmo que as coisas não mudem tanto assim. Então, acho que só para não deixar uma ponta solta, né, sobre o meu comentário anterior, é um pouco isso que eu quero ver se é respondido na obra do Neumann ou se em obras posteriores ele coloca. E acho que um último comentário, né, eu gostei muito dele colocar a ideia de criativa com a evolução, porque me lembra muito o que o Moreno faz no psicodrama, de que o risco da vida é a estagnação, né, a cristalização, e é quando a gente tem essa vivência criativa. No caso, trocar um papel pelo outro, antes você era uma pessoa muito cruel, agora você é uma pessoa boa, como isso às vezes causa, né, a fagulha, a centelha criativa, né, se Davi me permitir usar o nome do outro grupo, para realmente causar a transformação, só que o Moreno ficou muito no pessoal, mesmo colocando, né, o coletivo, de certa maneira. Aí o Neumann trazer o arquetipo como uma fonte basal, não só da origem, mas também da transformação, é algo que me cativou bastante. Quero ver como que ele vai elaborar nesse texto. Aliás, sobre essa relação entre essas diferentes formas de entender essa história única, né? Que seria a proposta até que o Jung elogia, seria essa proposta de uma história única da consciência, né? De unificar essas diferentes matrizes a partir de um certo fio condutor em comum. Acho interessante que no Campbell é sobre uma jornada de entrada e saída do inconsciente, né? Se for ver, que é simbolizado pela descida do herói, entrada na barriga da baleia e saída com um elixir de cura, possa renovar o mundo, né? Só que no Neumann, a ideia é uma saída do inconsciente, uma reentrada nele, né? A partir da vida pessoal. Achei interessante, lembrou muito para mim
é o meu filme favorito do Estúdio Kleber, Estúdio Ghibli, né? Que é o mito da Princesa Kaguya. O conto da Princesa Kaguya. Que é justamente essa ideia que ela vai sair de um registro urobórico, que é o reino da lua. Ela vai encarnar na Terra, né? Só que ela vai retornar depois, né? É um filme muito bonito, aliás. Mas que tem essas diferentes configurações de uma história do desenvolvimento da consciência, tanto a partir do ponto de vista de uma entrada ativa no inconsciente, que é uma perspectiva até muito masculina, se a gente for ver, né? Nesse sentido da jornada do herói, quanto uma questão mais feminina, que é de diferenciação do inconsciente e reentrada nele ao final, né? Então, acho que tem aí uma série de pontinhos a mais a ser acrescentado mesmo, que acho que é uma proposta interessante comparar essas diferentes propostas de histórias da consciência, né, também. Só que aí é um trabalho meio hercúleo, né, que envolve a gente primeiro estudar essas perspectivas, né. Mas muito interessante que você trouxe, Henrique, eu acho até muito interessante essa questão do Ocidente, que aqui na introdução, o Neumann parece que faz quase um elogio, né, a uma criatividade do homem ocidental que teria essas várias camadas culturais, e vai usar até um termo que é cada cânone cultural foi gradualmente integrado, né? Só que a gente tem algumas questões que envolvem se isso foi realmente integrado, né? Quando a gente vive, por exemplo, num Brasil desigual, em que a gente vê que a matriz indígena, a matriz negra, derivada da África, que a gente tem aqui, não é exatamente integrada à nossa sociedade, quando a gente vai ver, né? Parece muito mais inconsciente. Então, acho que nesse ponto aqui, dessa ideia do Neumann de um Ocidente que estaria mais desenvolvido no sentido de ter mais cânones culturais integrados a ele, eu acho um pouco, não sei se a gente pode trazer essa conclusão, né? Mas tem uma coisa muito interessante que ele traz, que é algo próprio da gente, que talvez não seja só do Ocidente, mas do homem contemporâneo, né? Da humanidade num sentido contemporâneo, é que a gente de fato não tem um tipo de princípio organizador coletivo que está nos guiando a partir de um símbolo, né? Por exemplo, uma comunidade num sentido que é entendido pela antropologia como tribal, ou numa comunidade que está ali associada a um mito comum, a uma religião comum, você vai ter um tipo de sentido maior compartilhado, né? Quando Jung vai falar lá nas falas dele sobre quando ele viajou à África e ao México também, sobre a ideia de que os indígenas dos povos Pueblo, até acho que era no México mesmo, eles se curvavam, tipo assim, ao sol e ofereciam a saliva, o fôlego deles, né, ao sol, justamente para fazer com que o sol nasça de novo, né? Existe um sentido coletivo, só que ao mesmo tempo existe um certo aprisionamento simbólico, né? Em que tudo que é lido como diferente daquele registro que tem que ser englobado naquilo é descartado, né? A gente vive isso aqui também, né? No na nossa dita civilização, né? Aquilo que é diferente a gente descarta. Mas parece que existe dentro desse posicionamento criativo, em teoria existiria mais possibilidades de agenciamento ali do indivíduo, né? Apesar de que aí eu acho uma discussão um pouco complexa, né? Mas ele vai trazer essa ideia do Ocidente com um aspecto criativo e uma autonomia maior para poder ter esse desenvolvimento anímico, né? Até que eu acho muito interessante a psicologia analítica vir, quando a gente entende a psicoterapia no geral, quando a gente entende que a psicologia vai observar, né, que toda manifestação simbólica ela está relacionada a um tipo de demanda cultural que aparece, né, a partir de uma dinâmica consciência e inconsciente que a gente vê no registro coletivo mesmo, né? Então a psicologia vai surgir no momento em que a gente não tem símbolos que integram a nossa vivência em comunidade.
Quando a gente não tem esses símbolos que integram, a gente tem que criar as nossas próprias formas de relacionamento com o inconsciente de maneira individual, né? Alguns sujeitos conseguem se relacionar com esses cânones coletivos e lidar com o inconsciente daquela forma, alguns não, alguns tornam neuróticos, né? Seria justamente esse desequilíbrio na relação com o inconsciente, mas que aí fica essa dinâmica de relacionamento simbólico com essa matriz obscura da vida, né? Que seria uma demanda do homem no geral, né? Eu acho que essas discussões culturais, elas são interessantes por trazer esses pontos. Eu fiquei pensando nisso porque eu lembrei justamente de um sonho que eu tive. Eu não vou falar muito, não. Mas é só que. Eu vou contar logo, né? Começa contando que teve um sonho que lembrou, não fala, né? Era eu e uns amigos que estudam psicologia analítica, né? Que a gente estava desenterrando a cabeça de Cristo, né? E traz essa ideia de que a psicologia analítica é um caminho a partir do logos, né? De trazer um tipo de revitalização de um contato com isso que a gente entende como espiritual, né? Mas sem cair num aspecto místico, né? Por isso que eu acho interessante essa complexificação da discussão, né? Mas, enfim, não sei se eu estou viajando que eu estou falando aqui, né? Mas quando eu estou falando aqui sobre essa relação do Ocidente com esse cânone cultural e com essa criatividade que o Neumann fala, ele fala justamente sobre essa abertura que a gente tem, que é uma abertura que tanto é adoecedora quanto promove, talvez, a possibilidade de criar coisas novas. Uma boa discussão sobre isso que vocês vão encontrar em outro livro é no Eu Inconsciente do Jung, né? 7/2, que ele vai estar falando esse aqui. Num dos capítulos, eu não lembro agora, acho que é o sobre persona. A persona como segmento da psique coletiva. É. Ele vai falar sobre a psicologia do prestígio, de como surge o prestígio. E essa relação justamente entre indivíduo numa comunidade e do que é permitido ser aparecer como criativo e o que aqui não é, né? Mas, enfim, o que parece ser a chave de discussão do Neumann para essa questão do desenvolvimento é justamente a criatividade, que é essa possibilidade de uma produção simbólica, né, a partir do indivíduo. Talvez o próximo disso é a ideia que o Foucault fala de fazer a própria vida ser uma obra de arte, né? Eu acho que é quando a gente entende essa ideia da criatividade, de como é que a gente encara a individuação, né? Que a individuação é um trabalho criativo. Mas enfim, isso é coisa para mais para frente até que ele vai falar. Fale aí, Henrique. Eu juro que eu tô tentando me segurar. Mas esse seu sonho, Davi, ele me lembrou muito discussões que o Antonin Artaud traz, o teatrólogo francês que tanto influenciou a Anísio, para quem não conhece. Ele traz muito um aspecto, né, de fazer um teatro de imagens indestrutíveis. E quando você traz essa ideia da psicologia analítica de revitalizar nossos cânones, de desenterrar a cabeça de Cristo, o Arthur ele percebia que o teatro europeu, né, o teatro da época em que ele estava vivo, era muito perecível. Então, ele precisava fazer um teatro que dialogava com os inumeráveis estados do ser, né? Aquele teatro que conseguia trazer o que havia de mais basal na nossa existência. Ele, no caso, vai para a mitologia asteca, vai para a mitologia maia, para realmente fazer esse renascimento solar. Então, ele vai lá, estuda, pratica, vivencia isso para conseguir perceber o quanto que estava sombrio para trazer de novo esse sol, para revitalizar a nossa sociedade. Então, há uma relação muito forte entre arte, mitologia e processo de cura. Tanto na obra do Arthur, mas também, acredito que na obra do Neumann e na obra da Nise, em que não era só arte pela arte e a mitologia pela mitologia. Era igual o Jung coloca, a gente se perde, o pioneiro se perde nos fios da Ariadne. E a Nise traz exatamente isso, a forma de você tecer esses fios. É unir a arte com a saúde mental, com a mitologia, para ver o que há de basal em cada um de nós, mas também o que há de individual. Como que o Carlos Pertuis vivia o mito solar? Era Ra, mas também era Carlos. Então, eu acho interessante, né, tanto o seu sonho quanto o comentário, né, porque se o próximo capítulo é trazer essa base mitológica, a base mitológica que o próprio Campbell coloca é isso.
educar a sociedade, ensinar aquilo que já está. E algo que eu acho muito importante, né, na mitologia é mostrar que a gente não está sozinho. Né? De certa forma, é um pouco o comentário que o Norman coloca, mas de que o sofrimento humano é algo que perdura independente da nossa época. E não só o sofrimento, né? Todos os dramas. Tanto que eu estava lendo um pouquinho sobre a Odisseia, e aí tem lá o Ulisses, que no momento de Híbris, né, de Híbris, ele fala o nome dele para o Polifemo, né, em vez de ser humilde. Ao invés de se continuar sendo ninguém, ele quer ser alguém. E isso causa, né, basicamente, a Odisseia inteira. Isso me lembrou recentemente, a Nova do Imperador, para quem já viu, mas mesmo que não tenha visto, é o personagem que poderia escapar de um grande perigo, escapa, mas em vez de ficar quieto, comemora. E na hora que ele comemora, todos esses perigos atacam ele. No caso do filme, é uma lhama sendo atacada por panteras. Mas como isso mostra, né, essa mitologia tanto antiga como, de certa forma, o tema mitológico atual, cada vez mais continua presente, mas não necessariamente está sendo ouvido. Então, acho que tanto o Arthur quanto o Neumann traz isso. O mito continua ecoando. Falta, às vezes, pessoas para ouvi-los. Então, talvez esse estudo robótico é também para isso. Né? Como você colocou bem no comecinho, né? O desenvolvimento pela individuação, mas é também o desenvolvimento do ego, né? Da personalidade. Esse conjunto biológico e ontológico, né? Ontogênico, não, não. Uhum. Acho até interessante essa questão de entender o mito, de como ele enriquece, né? Como ele joga luz até o Arthur vai recorrer a essas matrizes mitológicas para trabalhar o mito individual dele, né? O mito pessoal dele. E acho interessante até o que o Neumann coloca aqui, que sobre o método comparativo, que é uma das bases para a gente entender esse livro também, né? Que ele vai partir da ideia de que em psicologia analítica a gente coteja o material simbólico coletivo encontrado em indivíduos com os produtos correspondentes da história da religião, da psicologia primitiva, etc., chegando dessa maneira por meio do estabelecimento do contexto a uma interpretação, né, de como que é a função, como tu fala, né, não é arte pela arte, não é mito pelo mito, né, é uma função de enriquecimento simbólico do material que permite a gente entender e preencher mais esse contexto, né? Quando a gente analisa arquetipicamente uma imagem, na clínica, por exemplo, né, quando a gente utiliza de paralelos para poder entender melhor aquela imagem, a gente está entendendo aqui para onde ela está apontando, né? E acho que isso é essencial como um tipo de processo prognóstico, de avaliação ali, de entender até o que a gente tem, como é que a gente tem que se portar ali naquele lugar, né? Eu acho que é interessante justamente e o nome vai adicionar essa questão do paralelo, essa perspectiva de uma abordagem evolutiva que ele vai colocar aqui, né? Que é justamente da relação do eu com o inconsciente. É a relação de diferenciação do eu, do inconsciente, que ele vai falar quando ele fala de etapa evolutiva, né? E aí, como ele vai trazer isso mais para frente, que eu tô também curioso, que nem o Henrique colocou, né? Como é que ele vai articular essa questão evolutiva. Ele até fala que esse trabalho vincula-se de forma essencial à psicologia do inconsciente, só que eu acho que ele se vincula, para se vincular ainda mais, até com o eu inconsciente, que é justamente o Jung trazendo também uma história única da relação eu e inconsciente aqui. Ele vai trazer etapas do que seria um padrão comum que ele vai encontrar na clínica e no desenvolvimento pessoal, na análise dele. Que é um livro essencial para a gente entender essa ideia de etapas, né? E eu acho interessante que eu acho que voltando àquela questão que o Henrique até comentou, né, da relação entre filogenia e ontogenia, né, relação da história da espécie e da história do indivíduo, que acho que é a tese central que está aqui no trabalho do Neumann, para ele poder falar de uma evolução da consciência, tanto no sentido arquetípico quanto pessoal, é essa ideia que ele vai falar que a consciência individual do ego tem de passar pelos mesmos estágios arquetípicos que determinaram a evolução da consciência na vida da humanidade. A gente vai entender melhor isso quando a gente for para os capítulos mesmo, mais para frente, né? Ele vai estar falando da questão, por exemplo, da relação urubórica do eu em identidade com algo que é anterior até a mãe,
que é esse inconsciente matriarcal, o surgimento da figura da mãe, da grande mãe, né? Dessa relação de simbiose com essa figura, o surgimento da figura do pai, o desligamento dessas figuras, e aí os momentos de retorno a esse estado, né? Até o que seria o final da jornada, que é o retorno ao ponto inicial, né? Que é a morte, né? Tanto é que tem um paralelo muito grande com a jornada do Sol, né? Que o Sol nasce e morre todo dia e faz o mesmo trajeto, né? E no ponto em que ele está nascendo, ele também representa, de certa forma, a morte dele, né? E o retorno posterior. A partir dessa ideia de ciclos. E tanto é que quando ele vai falar de ciclos, ele traz muitas imagens do Uruboro articulada à ideia do redondo, né? Uma imagem mandálica que representa a totalidade. Enfim, mas isso a gente vai trabalhar melhor no próximo encontro, né? Quando a gente vai falar do Ouroboros mesmo. Eu acho interessante também um ponto que acho que é básico, mas é bom a gente tocar nessa tecla também, né? Que é o que dá um certo fundamento também ao livro do Neumann, é essa tese dele que ele vai colocar de que o desenvolvimento da consciência se dá por estágios. Então, quando a gente pensa em estágios, a gente pensa uma metáfora linear, né? Mas que parece que ela é necessária de ser seguida para a gente poder fazer esse processo de desenvolvimento, tanto no sentido coletivo quanto pessoal. E quando isso não é seguido, quando um estágio não é, de fato, é, abandonado no sentido de ultrapassado, de ser atravessado, né? Isso tem um prejuízo que é um retorno daquilo, né? Parece que aquilo luta para ser integrado, né? E até como a gente entende a patologia, né? A patologia, no sentido de uma relação não harmônica com o inconsciente, aparece muitas vezes como uma demanda da natureza, né? De atenção a um determinado aspecto do psiquismo, nesse sentido do psicopatológico. Essa ideia da recapitulação, aliás, a história individual, ela recapitula a história coletiva, é uma ideia anterior até ao Jung e ao Neumann, né, que é de um estudioso chamado Haeckel, é H-A-E-C-K-E-L, tipo Haeckel, que ele vai falar justamente essa tese, né, só que ele fala no campo da biologia, se não me engano, e aí o Jung vai utilizar dessa ideia para falar no campo da psicologia, né, de que há um paralelismo entre a história da espécie e a história do sujeito individual, né? O Haeckel vai falar justamente do processo de formação do feto. Sabe, nas etapas muito primitivas do feto, ele lembra muito organismos muito primitivos da natureza, no processo de desenvolvimento da espécie mesmo, né? Então, até nas perspectivas de anatomia comparada, que são aquele processo em que você pega diferentes espécies e traça um paralelismo entre as anatomias delas para poder falar de uma espécie da outra, né? Você pode fazer deduções a partir dessa relação de paralelismo. Quando ele traz isso, ele está falando justamente dessa ideia, né? E é interessante pensar nessa noção de que o que dá ensejo a uma articulação teórica como essa do Neumann, né, uma ideia dessa, é justamente um contexto anterior nesse corpo de ideias, que é anterior ao próprio Jung, que é da onde o Jung vai também retirar essa ideia, né, que tem ali uma série de outros teóricos que estão na base daquilo que a gente lê nesse livro hoje, né. Por isso que epistemologia é tão importante, para a gente entender de que lugar a gente está tirando o que a gente está falando, né. Porque essa ideia a gente pode ler e pensar, isso aqui é uma ideia do Neumann, é uma ideia do Neumann, mas não é só dele, né? Ele está tirando de onde? Ele está tirando desse autor anterior a partir de uma base do Jung, né? Parece que o caminho é Haeckel, Jung e Neumann, né?
Mas é interessante quando a gente entende o que é que significa isso também, né? Quem tiver lido o Jung, principalmente quando ele vai falar sobre o conceito de inconsciente coletivo, ele vai trazer muito um paralelo com a anatomia comparada, porque ele vai falar que existe uma forma de compreender um determinado símbolo, que pode ser, por exemplo, no sentido, um símbolo de um sonho de alguém. A gente consegue compreender melhor esse símbolo quando a gente compara com um produto similar mais antigo, ou então paralelo até ao tempo, né? Que é quando a gente enriquece o significado de um símbolo a partir dessa ideia do método comparativo, que é dos paralelos, né? Porque a anatomia comparada vai fazer justamente isso. Eu estava vendo uma notícia, eu comentei até no Centelha isso, que é sobre descobriram uma espécie, foi ano passado, Alex, descobriram uma espécie que é parecida com uma baleia, muito similar, né? Que seria o maior animal que já andou, não, né? Nadou, mas o maior animal que já esteve na Terra, né? E seria muito próximo a uma baleia. E como é que eles sabem isso? Eles compararam a ossada que foi encontrada com a ossada de uma baleia, porque acharam as respectivas confluências, assim, a similaridade dessas estruturas ósseas, e a partir dessa similaridade eles conseguiram falar também das diferenças. Tipo, um osso que é desse tamanho, numa ossada de uma baleia, seria desse tamanho nessa. Então, por um certo paralelismo ali de outras partes dos ossos, que faz uma comparação, a gente consegue entender que esse animal tinha tantos metros a mais, assim. E aí, a partir eu estou trazendo esse exemplo justamente para a gente trazer junto com essa ideia do método comparativo, o que é importante, né? Porque a gente encontra o que é próximo e o que é distante também daquela imagem. Por que aquela imagem é particular e no que aquela imagem difere. E é por isso que essa ideia de um desenvolvimento único da consciência, uma história única da consciência, que serve como um paralelo de comparação às diversas formas que esse desenvolvimento da consciência pode acontecer no indivíduo, né? Tanto no sentido individual quanto no sentido mitológico. E aí essa tese do Neumann, ela está profundamente ligada com as ideias do Jung e com o método comparativo. Por isso que o Jung elogia tanto também o trabalho dele, porque ele tem uma relação muito profunda com o trabalho do Jung junto. Que é justamente o que ele fala aqui num parágrafo, né? O desenvolvimento da consciência em estágios arquetípicos é um fato transpessoal, uma dinâmica autorrevelação da estrutura psíquica que domina a história da humanidade e do indivíduo. Os próprios desvios da trilha da evolução, assim como a sua simbologia e sintomatologia, devem ser entendidos em relação com o padrão arquetípico prévio, né? Então, isso atua como uma referência que a gente pode usar para guiar a nossa escuta, nosso trabalho, a nossa análise, né? No final da introdução, tem uma coisa também que eu fiquei refletindo sobre, né? Aqui no trabalho do Neumann, que é que ele vai falar sobre uma terapia coletiva, que aí eu acho que é um ponto delicado e talvez seja o ponto de maior discordância que o Jung vai ter do Neumann, né? Que aqui ele está falando do Psicologia e Nova Ética, que está até publicado pela Paulus, né? Que é a ideia dele de que ele vai trazer a ideia da ética da individuação como se fosse uma ética que poderia ser seguida de forma coletiva. E aí isso tem um choque muito forte com as noções do Jung sobre o processo de individuação, que envolvem justamente uma relação crítica e de diferenciação do coletivo, né? Mas que o Neumann vai trazer como uma proposta aqui nesse livro.
ele chega a citar no final da introdução essa ideia, né? Justamente porque ele está partindo dessa análise, dessa reflexão sobre os aspectos coletivos, arquetípicos do psiquismo, para poder chegar também a um tipo de terapia, né, de cuidado no sentido coletivo social, né? Eu tenho muita curiosidade de ler esse livro, mas porque eu imagino que tem muita coisa interessante nele, né? Tem a crítica do Jung sobre, mas acho que ele deve trazer uns pontos que enriquecem também, né? Mas eu acho que de início assim é estranho pensar de transplantar uma ética da individuação, que é individual, para esse registro mais coletivo, né? Essa terapia cultural coletiva que ele coloca. Tem um outro ponto aqui, só um dos pontos finais para fechar essa apresentação da introdução, que eu acho que é bem rico no Neumann traz, que é essa relação de para compreender, para conduzir o que a gente entende como uma cura até um processo terapêutico, é necessário o estabelecimento de uma relação com a base transpessoal. E para estabelecer uma relação com a base transpessoal, a gente tem que ter um certo entendimento dessa base também, né? Acho interessante porque a Von Franz vai tocar nesse ponto, Jung vai tocar nesse ponto, que é a ideia de que a cura em análise se dá a partir de uma relação de contato com o luminoso, né? Com aquilo que envolve a base arquetípica e que envolve um tipo de estabelecimento de relação religiosa com o inconsciente. Boa noite, Kátia. Que é uma relação religiosa no sentido de atenciosa e crítica dos conteúdos que se apresentam, né? Que é um acolhimento e uma avaliação crítica desses conteúdos. O que o Jung está falando aqui, né, o Neumann está falando aqui de um ponto de entender o transpessoal por conta dessa importância, e a forma como se articula isso, também vai estar lá no Eu Inconsciente do Jung, quando ele vai falar no capítulo A Técnica da Diferenciação entre o Eu e as Imagens do Inconsciente. As imagens não, acho que é as figuras do inconsciente. Que ele vai falar da necessidade de um acolhimento, primeiro, né? Primeiro acolher a imagem e depois estabelecer uma relação crítica com essa imagem, né? E eu acho que é interessante pensar nessa dualidade quando a gente está trabalhando aqui com as imagens também, né? Eu acho que o grande ponto, talvez, do estudo de imagens envolva a gente também estabelecer uma relação irracional com o que a gente está entrando em contato, né? Que é acolher essas imagens e tentar ver como elas tocam na gente também, né? É isso, gente. Eu acho que, como foi só o prefácio e a introdução, era isso que eu tinha a comentar, né? Fica aqui aberto a quem quiser fazer mais comentários, dúvidas, queira falar alguma coisa, né? Só uma coisa antes da gente começar, meio que ir para a finalização, né? Um pouco mais cedo, mas fiquem abertos aí, né? Se alguém quiser falar alguma coisa. O que eu acho interessante é essa divisão que o Neumann vai fazer entre os estágios mitológicos na evolução da consciência e os estados psicológicos do desenvolvimento da personalidade, né? Porque ele vai falar de passar do transpessoal pro pessoal, né? E parece que é o percurso que ele faz no livro também. Ele vai a partir de um registro mais transpessoal para um registro mais pessoal, né? Só que é interessante, você nunca vai ver essas coisas desarticuladas, né? Quando ele trabalha no Uruboro, quando ele trabalha na questão da grande mãe, ele está
entrelaçando com o desenvolvimento do indivíduo também, e com uma psicologia do desenvolvimento do ego, né, da formação do ego. Mas a segunda parte vai ser mais detida sobre isso, né, e vai ser isso mais aprofundado. Mas agora o que a gente vai trabalhar é a primeira parte, né, a parte 1, no próximo encontro, né, é os estágios mitológicos da evolução da consciência, a partir desse ponto A, né, mito de criação, e o primeiro capítulo, primeiro tópico, né, desse capítulo, que é Ouroboros. Pode falar, Lili. Me chama a atenção, especialmente esse penúltimo parágrafo, quando ele fala da psicologia, né? Vou ler rapidinho aqui, da psicologia coletiva, né? Tendo penetrado em sua investigação dos níveis inferiores da psique individual na camada coletiva, a psicologia tem diante de si a tarefa de desenvolver uma terapia cultural e coletiva, adequada ao trabalho com os fenômenos de massa que ora devastam a humanidade, né? Eu acho que é uma grande pretensão, né? Chegar a uma psicologia coletiva que vá satisfazer ao comportamento de massa, né? Assim, eu acho que dá para viajar por aí também. Eu li alguns trechos do livro, né? Acho que é interessante o estudo, mas isso é um grande desafio, eu vejo como um grande desafio, né? Ele completa aqui, no futuro, um dos mais importantes propósitos de toda a psicologia profunda será a sua aplicação ao coletivo. Ela terá de corrigir e prevenir as perturbações da vida coletiva, da vida do grupo, mediante a aplicação dos seus pontos de vista específicos. É árdua essa tarefa, mas me chamou bastante atenção esse parágrafo, tá? Só para fazer essa observação. Eu acho que aí tem um ponto bem complexo mesmo, porque existe, parece até um risco de, uma pretensão muito grande, às vezes, quando cai nisso, né? E é um risco de inflação até. Eu acho curioso que o parágrafo anterior, ele estava falando justamente do perigo da inflação, quando ele fala do perigo de se relacionar com essas imagens que são coletivas e trabalhar elas como se fossem pessoais, que é justamente você querer abarcar algo que é muito maior do que você, né? Que seria, por exemplo, o que Prometeu fez, né? Que isso conduz a uma punição. Só que, ao mesmo tempo, existe uma demanda que a gente vive de lidar com uma resposta coletiva também, já que a gente, como espécie, a gente está meio que a cada dia cavando mais fundo o buraco que a gente está, né? Assim, não sei vocês, né? Mas esse calor que está, né? No Brasil e no mundo, parece um reflexo, parece não, é um reflexo de certas escolhas que a gente tomou de forma coletiva, né? Como humanidade, ao que a gente está hoje, né? É justamente essa questão das mudanças climáticas. Isso existe como um problema coletivo, né? E aí, como é complexo a gente estar trabalhando isso, eu vejo muito isso quando a gente vai atender gente. Eu atendo adolescente, e nossa, tem ali, mesmo que de forma sutil e mais inconsciente, existe muitas vezes uma desesperança muito grande no futuro. Porque tudo que parece olhar ao redor relembra o fato de que a gente está, de certa forma, perto do final da aventura humana na Terra, né? Algo assim, no universo. E como é difícil a gente preservar uma certa esperança, né? Mas também pensar em propostas de lidar com isso, ainda mais com um problema que é muito maior do que a gente, né? Que envolve todo um sistema de produção que é muito maior do que a gente, que conduz a formas de de funcionamento da sociedade que só conduzem a um tipo de destruição iminente do planeta, né? Não querendo sair extremamente pessimista daqui, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma realidade que a gente vive, né? Assim, essa preocupação que a gente precisa ter, né? Talvez há formas de lidar com isso e acho que quando o Neumann fala nesse ano em 49, está muito o espírito próximo da Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra, por aí, que está realmente essa ideia de olha o que a humanidade conseguiu produzir de destrutivo, né?
E eu acho que a gente também está nesse certo clima, né? Olha o que é que a humanidade consegue produzir de destruição. Esse paradoxo, né? Produzir de destruição. E como isso tem relação com o inconsciente coletivo, justamente porque o que há ali no arcabouço do que é arquetipo é tanto o potencial extremo de produzir, quanto o potencial extremo de destruir, né? Que eu acho que vai estar muito bem articulado no livro do Neumann, quando ele vai falar sobre essa relação das imagens do Ouroboros, tem justamente esse duplo aspecto, né? Daquilo que é produto, daquilo que produz, né? Aquele germe de criação, mas também aquilo que devora e retorna o sujeito a da onde ele saiu, né? Na verdade, a produção contemporânea, ela devora o tempo todo, né? E se a gente for analisar a psicologia de massa, ela é utilizada mas para manipular e não para educar, porque ela sempre foi, né? A primeira coisa que você pensa é no próprio Hitler, nos políticos que usam a psicologia também para convencer o voto. Então, você tem uma psicologia aí de massa sendo utilizada, mas pervertidamente, né? E realmente não dá para estar otimista, muito otimista, não, porque senão você cruza os braços, né? É até algo que ficou na minha cabeça, né, quando o Davi trouxe a ideia da nova ética, né, eu também não li esse livro, que me vem primeiro a ressalva, né, de ser uma psicologia grupal, né, do coletivo se indicar uma psicologia grupal, uma psicologia de grupos, coisa que o Jung e a von Franz criticam duramente. E se funciona ou não, aí realmente acho que é a prática que vai responder para nós. Mas acho que o comentário da Leila traz muito isso, né? Esse aspecto do coletivo, de coletivizar a clínica, né? De tornar tanto o saber junguiano algo mais compartilhado, né? Algo mais coletivo, algo mais acessível também, ao mesmo tempo que não isolar, né? Não fazer uma psicologia só do ego e nem uma psicologia só do mitológico, mas a psicologia do mitológico, do corpo, do indivíduo, do coletivo. É até algo que o Neumann, pelo menos na nova edição, né? Comenta na página 14, lá no último parágrafo. É bastante surpreendente que essas ciências especializadas não se tenham permitido até agora um enriquecimento suficiente com base na psicologia profunda, e menos ainda na psicologia junguiana. Apesar disso, o ponto de partida psicológico dessa disciplina se revela de maneira cada vez mais clara e começa a tornar-se evidente ser a psique a fonte de todos os fenômenos religiosos e culturais. Desse modo, não é possível evitar por muito mais tempo o encontro final com a psicologia profunda. Então, né, chamando o Davi de psicólogo do apocalipse, mas no sentido de realmente a sensação é de um fim próximo, qual que é o limite, né? Para a gente finalmente olhar para o inconsciente, olhar para os sonhos, olhar para tudo que já foi vivido, tudo que ainda pode ser vivido e colocar isso no agora. Porque eu acho que a psicologia analítica é exatamente isso, aquela que chacote as catacumbas, mas também traz o céu para próximo. Eu acho que o Neumann, nessa obra de 49, né, imagina, e a gente ainda está aqui em 2024 lendo e tendo trabalho para entender o quanto ela ainda também é atual. Qual que é esse ponto final? Né? Qual é o que falta para esse encontro final? Porque o Jung mesmo, né, no Espírito, na Arte e na Ciência, ele traz muita ideia do Nietzsche, de que a psicologia seria a senhora das ciências. Todas as outras ciências se curvariam diante da psicologia. Se contaminaram. Né? Acho que até mencionaram aqui no chat o marketing. Então, psicologia está em todo lugar, mas não quer dizer que é psicologia. São verbetes psicológicos, é aquela máscara psicológica. Mas adentrar o saber psicológico, é um abismo. É olhar para o lado mais obscuro da nossa sociedade e da nossa individualidade. Então, não acho que esse livro vai fazer isso acontecer, né, entre nós. Mas acho que é um chamado, realmente, para essa reflexão na clínica e fora dela. Dá para coletivizar a psicologia analítica? E como se coletiviza algo tão transpessoal e tão individual? Acho que o próprio não é só falar de religião, não é só falar de política, não é só falar de cultura, né? Talvez algo para além disso, mas também que englobe tudo isso. Também estou preocupado com o nosso futuro. Acho que nós temos um desafio ainda maior do que esse, que é popularizar a aceitação da psicologia. Né? Se você for ver onde está situado a grande massa, ela não tem acesso. O tratamento psicológico ainda é um tratamento elitizado. Né? E quando você fala de uma psicologia de massa, você
Pensa numa psicologia que pode educar e não perverter. Se a gente não tem acesso, e se a gente ainda tem aquela falácia, não preciso de terapeuta, porque não existe informação, não existe uma cultura de explicar que quando você tem uma crise emocional, você precisa buscar um apoio, que você pode não estar sozinho, né? Então, acho que a psicologia ela tem ainda esse desafio de se tornar acessível, né? Esse, para mim, é o grande desafio. É um desafio, né, que a gente tem. Só. Henrique, me permita uma sugestão? Eu acho que o seu microfone abafa a sua voz. Esse microfonezinho que você está usando aqui. Eu acho que ele abafa um pouco, porque a sua voz fica meio apagada quando você fala. Eu atribuo isso, desculpa, é a opinião de pessoa que trabalhou com isso 15 anos. Não, tem isso mesmo. 15 não, 35. Eu acho que isso abafa um pouco, e aí a sua voz, às vezes, não fica muito clara. Não sei, é a impressão que eu estou tendo daqui, tá? Pode ser que os outros não tenham. Vou tentar trocar. Obrigado, viu, Leila? Tá. Acho que é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, um pouco mais cedo. Se ninguém tiver mais o que comentar, né? Já que foi só o início, assim, apresentar o projeto, como é que vai funcionar, né? E aí, eu tô gravando, né? E aí, eu vou disponibilizar essa gravação no grupo. Eu coloco no YouTube, e esses 2 encontros eu vou deixar aberto para o acesso geral, assim, como eu propus que esses 2 encontros fossem gratuitos. Eles são gratuitos para quem quiser participar, né? Quem veio participar. E quem quiser assistir também depois, vou deixar disponível, vou mandar no grupo, né? E tanto esse quanto o próximo encontro, né? E depois eu vou estar também colocando no YouTube, mas vai ser num link privado, né? É um link que só as pessoas que têm o link têm acesso, né? E aí vai funcionar naquele esquema que eu coloquei, né? De mensalidade de R$ 60, seguindo a leitura do livro, né? Tem um cronograma, o cronograma é uma referência. Imagino que a gente vá seguir ele, mas fica aí com uma referência não totalmente rígida, né? Depende das discussões, depende também né, imprevistos podem acontecer, né? Mas fica aquele cronograma como uma base para a gente se guiar, né? E o propósito é ler o livro inteiro, né? Nesse primeiro semestre. E para o próximo encontro vai ficar a discussão do Ouroboros, eu mando no grupo as páginas que vai ser, né? Que a gente vai discutir a primeira metade desse capítulo, né? Então, a gente vai discutir até uma parte anterior, quando ele vai começar a falar sobre a alimentação, né? Antes de cair no problema da alimentação e do corpo que ele vai trazer, a gente vai terminar a discussão para a gente poder discutir, né? E fica para o próximo, para o terceiro encontro, a discussão do resto desse capítulo sobre o Ouroboros, né? É isso então, gente. Qualquer coisa podem comentar lá no grupo, viu? Abraço, beijo para vocês, boa noite. E até a próxima. Davi. Obrigada. Buenas, Davi. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Até semana que vem. Boa noite, gente. Obrigada.